Caio, pelo que li sobre o apóstolo Paulo, e tudo que ele diz, me passa a impressão de que o espinho na carne dele era a pulsão homossexual. Eu sou homossexual e me identifico com os textos de Paulo. Caio, Paulo era gay? Não tenho a menor ideia, mano. Não, né? Não. Menor ideia. Não vejo a indicação dessa pulsão homossexual assim tão fortemente. Eu tenho até um texto aí, se você escrever um ou mais. O espinho na carne de Paulo. Escreve aí, o espinho na carne de Paulo. Mais rápido que consigam. O espinho na carne de 34. Paulo. 34, ó. É o primeiro texto aí, espinho na carne, carne Quase espinho. todos. O segredo não confessado de Paulo. Compreendendo a própria incompreensão. Tô feliz. Pastor, meus olhos se abriram. Mas tem aí fraquezas de Paulo, qualquer coisa que você queira. Mas está aí, você vai achar com certa abundância. Aonde eu digo num desses textos que poderia ter sido uma pulsão dessa natureza. Mas dizer com a força com a qual você aparentemente disse que consegue ver e perceber, eu não consigo, assim, tão encurraladamente, me fixar num ponto. Fechar como uma coisa. Não dá para fechar. Né? Mas também, para mim, e aí? Não muda nada, entendeu? Se fosse uma pulsão heterossexual, vamos supor que Paulo não pudesse ver uma mulher gostosa que batesse um negócio nele, assim. Bem esquisito. Tipo essa tosse do Braulio agora. Ele tá tossindo aqui, ó, coitadinho. Espinho na garganta. Ai, coitado. Então, vamos supor que fosse um espinho heterossexual. Okay? Meu Deus. Esse espinho aí. Esse espinho heterossexual. Você falou isso, eu já dancei. É um espinho de garganta, inclusive. Fiquei rouco aqui até. É um espinho que engata na garganta, sabe? Aquele espinho. Então. Espinho heterossexual é um negócio complicado. Caio, eu respirei gazélio aqui. Mas vamos lá. Aí, agora. Podia ser um espinho homossexual, uma pulsão homossexual. E aí? Qual o problema? A gente tem tantos espinhos de tanto tipo. De tantos tipos. Ou, por exemplo, uma tendência à soberba. Sim. Um cara muito capacitado tem que andar de joelho o dia inteiro. É verdade. De joelho. Porque tanta gente dizendo que você é o cara, que você é o máximo. É o melhor. Sem você eles não vão a lugar nenhum. Que todo mundo explica, mas quando você fala vira luz pura, cristalina. Que com poucas palavras você equaciona um livro inteiro. Isso e aquilo. Cara, se foi um pouquinho idiotado, meu irmão. É de responsabilidade. Logo o cara tá começando a achar que é isso mesmo, que ele é habitado por algo do que ele é possuidor. E que ele mesmo é quem banca a sua diferenciação positiva no mundo. É um diabo entrando na vida. É fácil. Paulo chega a dizer, e por causa das revelações, para que eu não me ensoberbecesse. Ou seja, se eu tivesse que levar para algum lugar o espinho, eu levaria muito mais para essa tendência a uma explosão egótica. Uma soberba. Para que eu não me ensoberbecesse, ele diz claramente que o espinho foi posto por causa da capacidade de inflamento pessoal. Mais do que por causa de um mal-estar que ele já tinha. Aquele mal-estar lhe foi posto. É uma outra razão pela qual eu questiono se tem a ver com homossexualidade, porque a homossexualidade, quando é homossexualidade, a gente nasce com ela. A pessoa nasce. Não foi posta, nem foi imposta. O espinho de Paulo foi posto.
A vida inteira não teve dali de um tempo para frente passou a ter. Parece que é uma relatividade adquirida, uma constatação adquirida, ou uma experiência que se fez cotidianamente presente, quebrando, que podia ir da perseguição daqueles judeus que não davam paz a ele em nenhum momento, a qualquer descoberta de uma subjetividade diferente, pela qual ele se sentia entristecido e que o esvaziava de toda a soberba ou arrogância. Ou pode ser a doença que piorou horrivelmente nos olhos, como ele diz aos Gálatas, chegou a um ponto que ele disse: eu dou testemunho de que se vocês pudessem, teriam feito transplantes de olhos, teriam tirado seus próprios olhos para mosdardes. Podia ser qualquer uma dessas coisas. Ele não foi objetivamente declarante, eu não quero ser subjetivamente alguém que ficciona e supõe. Tem um leque de coisas e eu não acho que nenhuma delas torna nada mais especial para uma pessoa que, como você, seja homossexual. A maioria dos homossexuais querem que o espinho na carne de Paulo seja homossexualidade, porque isso carrega uma espécie de validação espiritual para a homossexualidade do indivíduo, que diz: bom, eu posso ser alguém com pulsões homossexuais e ser um homem que visita o terceiro céu, como Paulo fez. Mas não precisa que o espinho da carne seja de Paulo seja homossexualidade. Eu te garanto, meu irmão, mesmo que não seja, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E que não é por causa de qualquer pulsão homossexual que alguém deixa de andar com Deus, assim como não é por causa de nenhuma pulsão heterossexual que alguém deixa de andar com Deus. Eu tive amigos com pulsões homossexuais que foram alguns dos indivíduos mais lindos de Deus. Eu já falei isso dezenas de vezes aqui mesmo no Papo de Graça. E que viveram com Deus, como eunucos pelo reino de Deus. E tenho amigos heterossexuais também, que são sensíveis e amáveis e lindos em Deus. Então vamos parar com essa história de botar a sexualidade como se fosse uma espécie de pecado contra o Espírito Santo de segunda categoria. Jesus não tocou no assunto, ao contrário, Jesus foi generoso com a sexualidade humana, com as meretrizes, com os pecadores, com todo mundo. Ele disse: esses aí, que são minimamente honestos com a sua condição, vos precedem no reino dos céus. Então por que eu vou fazer o que Jesus diminuiu, fazer ficar grande? Se foi Jesus mesmo que tratou dos eunucos, dos indivíduos com situações e condições sexuais congênitas ou impostas ou renunciadas, quando ele falou dos eunucos. Uns nascem, em alguns casos é genético, outros foram feitos, foi uma imposição condicionante pelas circunstâncias. Outros, sendo, deixaram de viver a qualquer que fosse a situação e se despreocuparam com a sua própria condição sexual, porque se consagraram inteiramente ao reino de Deus na terra e na vida. Então, por que eu vou fazer surgir um camelo onde Jesus só viu um mosquito?